Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Nós aqui queremos desejar a você muita saúde, muita paz, muitas alegrias, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, já está no ar, é claro, o seu programa Vida e Saúde, o programa que já tem essa marca registradinha aí no seu coraçãozinho. A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Fé e medicina que caminham sempre juntos. E quem ganha com tudo isso? Eu e você. Sabe por quê? Porque primeiro que a gente conhece como funciona o nosso corpo. A gente traz médicos e especialistas aqui que nos ajudarão a conhecer melhor o nosso organismo e, consequentemente, a prevenção de muitas doenças que tentam roubar o nosso bem-estar, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, a nossa saúde. E já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Eu lembro que um tempo atrás, quando nós celebramos 11 anos de Vida e Saúde, nós o convidamos, ele veio aqui, deu um gostinho. Ele está de volta agora um programa inteiro para falarmos sobre a coluna. Que história é essa? Escoliose, lordose, bico de papagaio, tudo isso. O doutor Fabrício Dias Assis, ele é médico intervencionista da dor. Portanto, se tem alguém nesse planeta que conhece a coluna, está aqui o homem, gente. É a sua oportunidade, inclusive, de você ligar e interagir conosco e participar do programa. Para ligar e participar é super fácil. O telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620, para você encaminhar a sua pergunta, até mesmo no final do programa, o nosso pedido de oração. Pode encaminhar o seu pedido de oração. Mas também você pode mandar o seu e-mail para videsaude@rs21.com.br. videsaude@rs21.com.br. Temos mais um recurso, olha só, que maravilha, o nosso WhatsApp, né? Você pode participar pelo 19 9675 5600. 9675 5600, o WhatsApp para você também interagir agora no programa. E olha, e nós também temos as nossas redes sociais, as nossas facebook.com/redeséculo21, redeséculo21, e lá, nesse momento, tem essa foto aí que nós vamos mostrar agora para você, essa foto aí. Você vai entrar lá, você vai ter essa pergunta, você tem algum problema de coluna? Você tem algum problema na sua coluna? E se você tem, quais os cuidados que você tem para com a sua coluna? Então, se você entrar na página, comece a responder e interagir com você. Por quê? Tá lá no facebook.com/redeséculo21 para você interagir. E aí no final do programa, no último bloco, o doutor, ele vai aqui e vai nos trazer as informações para você entender melhor aí, nos melhores cuidados para com a nossa coluna. Doutor Fabrício Dias Assis, bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito que bom obrigado, recebê-lo novamente aqui, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o convite e me sinto honrado em estar aqui mais uma vez no seu programa. Eu só lembro há tempo atrás, quando nós celebramos os 11 anos do Vida e Saúde, o senhor também esteve aqui e deu aquele gostinho ao falar de coluna. Foram tantas as perguntas, como sempre acontece quando alguém da Clínica Singular vem aqui, na verdade, e graças a Deus, então, hoje a gente vai tirar resolver e levar essas informações completas aí para todos os telespectadores. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite novamente. Sempre estaremos aqui presentes quando precisar. Doutor, quando a gente fala de coluna, né? Vamos entender, esclarecer assim. Quando a gente fala assim de transplante de medula óssea, né? Claro, opa, que tema é esse, né? Transplante de medula óssea. Muita gente confunde, o transplante não é aquela medula que passa dentro da coluna, não é isso, doutor? Medula óssea. Não, a medula óssea, ela, como o nome diz, ela está dentro de alguns ossos do organismo, e ela é responsável por produzir grande parte do sangue, das hemácias e das células de defesa, que são os glóbulos brancos. Na coluna, o que tem lá dentro? É a medula espinhal. Então, a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central. Então, ela é uma parte muito importante do sistema nervoso central que vai dar a sensibilidade do corpo e também as raízes os nervinhos que vão dar a motricidade, que vão dar os movimentos do corpo. Do cérebro, a ponta do pé, passa pela coluna espinhal, doutor. É isso, pela medula espinhal. Pela medula espinhal, exatamente. Né? E ele trouxe até uma coluna que depois a gente vai mostrar. Ele é médico intervencionista da dor, tem tratamentos avançadíssimos e modernos aí, de bloqueios aí, para a gente viver sem dor, né? Sem dor. Agora, doutora, assim, qual é a principal função? Vamos entender um pouquinho a principal função que a gente pode definir aí da nossa coluna.
Frei, a coluna ela tem duas funções principais. Então, a principal, dentre essas duas funções, a gente tem a sustentação do corpo, né? Então, ela ajuda a sustentar todo o nosso organismo, ela que vai ajudar na sustentação e, como o senhor disse antes, a proteção de uma parte importante do sistema nervoso, que é a medula espinhal. Então, exatamente. Sustenta o organismo e a durabilidade, doutora, a dureza, se é que a gente pode chamar, não vem outra palavra assim, mas essa sustentação, a rigidez, ela vai se formando durante a nossa vida ou o osso ele está em constante transformação ou chega um determinado momento da nossa vida que ele já está pronto, que agora é só mantê-lo, doutor? A coluna, na verdade, ela nasce pronta. O osso ele nasce todo perfeito, feito de maneira já desde quando o bebê nasce. Mas ele vai se transformando ao longo da vida, não só as curvaturas que são normais da coluna, que quando a gente nasce, não nasce com essas curvaturas da coluna, como também o envelhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente nasce, a coluna já começa a envelhecer também. É muito comum, doutor Fabrício, a gente ouvir assim, a pessoa tem artrose, artrite, etc., né? No joelho, na perna, enfim. Também a coluna, ela pode ter um tipo de artrose, de desgaste, doutor? Sim, a artrose é um termo genérico que significa o desgaste das articulações, o envelhecimento das articulações. E na coluna, nós temos uma parte importante da coluna, são as articulações, que a gente chama de articulações facetárias ou facetas articulares. E essas facetas são das principais causas de dor na coluna, a artrose, né? É a inflamação dessas articulações. Eu gostaria que o senhor pegasse essa coluna, você está olhando assim, não é um jacaré que está aí do lado, é uma coluna, tá, gente? Assim, né? Então, só para a gente definir, doutor, assim, para a gente, porque tem muita gente que vai começar a mandar e-mail, a gente incentiva, vamos colocar L1, T, não sei o que lá, C, não sei o que lá. Como é que ela é dividida pedagogicamente, doutor? Tá, então aqui é uma coluna do tamanho de um adulto normal, né? Isso aqui são os ossos ilíacos ali, né? Aqui são os ossos da bacia, os ossos ilíacos, exatamente. Aqui em cima a gente tem o occipito, que é uma parte do crânio já. E aqui começa a parte cervical, logo abaixo do occipito. Então a gente divide a coluna em cervical, do qual a gente tem 7 vértebras. 7, né? Depois a coluna torácica ou coluna dorsal, que a gente tem... a parte do meio. A parte do meio, que a gente tem 12 vértebras. Tá. E daí abaixo da coluna torácica, então a gente tem a coluna lombar, que são 5 vértebras. E depois da coluna lombar a gente tem a parte sacrococcígea, que é a parte final da coluna. Então, que a gente tem mais 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coccígenas, né? Então, o doutor, C, T e L. Cervical, exatamente. Torácica e lombar. Exatamente. São essas... Agora, doutor, assim, como é que constitui? A gente sabe... Vamos pegar um raminho aí para a gente entender. Vamos pegar uma aqui, partezinha, então. Doutor. Vamos entender. Essa parte da coluna é a parte que está olhando para a barriga, vamos dizer assim, da coluna lombar, né? Então, aqui é importante os discos intervertebrais, que são essas estruturas aqui. O que é isso aí, doutor? O disco intervertebral. O disco. Né? Então, o disco intervertebral, ele é como se fosse um amortecedor da coluna. O senhor vai falar de novo do Babalu? Eu falo para os pacientes que é como um chiclete Bubalu, mais ou menos. Isso é ótimo. Que ele tem uma capa dura, né, e uma gelatina por dentro. Isso, então, é a articulação discal, isso? É o disco intervertebral. Então, quando a gente começa a falar de hérnia de disco, é ali, doutor? É aqui. Vamos falar depois. Mas quando existe um deslocamento desse disco, a gente chama de hérnia de disco. Né? E da parte de trás da coluna, então aqui você está olhando para as costas daí, né? Então aqui a gente tem, em cada nível também, um par de articulação. Deixa assim que a câmera está mostrando isso. Um par de articulações aqui, que essas articulações que são as articulações facetárias. Tá? Então, em cada nível da coluna, a gente tem, na parte da frente, o disco intervertebral. E na parte de trás, esse par de articulaçõezinhas que a gente chama de facetas. Então, essas 3 articulações que vão dar o movimento da coluna. O disco
com as duas facetas, uma de cada lado. É toda a movimentação. E depois a gente vai ver, doutora, assim, tem nomes como a gente, escoliose, lordose e outras oses aí que a gente pode entender. Gente, isso foi só o começo, só o começo. Fique à vontade de ligar para o seu vizinho, para a sua vizinha, que reclama daquelas dores nas costas quando vai levantar, quando vai fazer algum tipo de trabalho, quando vai deitar, quando não dorme direito, já acorda com dores nas costas, enfim. Avise o seu vizinho que o programa é sobre coluna. A gente vai chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você nesse que é o seu programa Vida e Saúde.